Olá, bom dia a todos, todas. Cumprimentando a mesa para essa continuidade dos trabalhos aqui no evento ESSO Virtual. Essa mesa vai tratar do programa de pós-graduação em estudos literários. Vamos fazer uma breve apresentação dos componentes da mesa, e já aproveitando e cumprimentando os alunos, os demais interessados que estão aí participando, e esperamos trazer algumas ideias e fomentar um pequeno debate, né, sobre o histórico e também a proposta do programa de estudos literários da UFES, que nesse ano de 2020 completa 20 anos. Essa é exatamente o objetivo da mesa, marcar esses 20 anos de funcionamento do programa, e juntamente com a mesa de egressos, que realizamos no dia 30, na quinta-feira passada, fazermos essa justa homenagem ao trabalho realizado pelo programa nessa jornada que já dura 20 anos. Então, a mesa está composta por mim, o professor Cláudio Novaes, atual coordenador do programa, que vou mediar essa mesa, apresentando alguns dados rápidos, né, sobre a participação do programa no conjunto, né, da pós-graduação estrito sensu, né, da CAPES. Em seguida, o professor Adeilto Lupinho, que também já foi coordenador do programa, é membro permanente do programa, tem formação, mestrado e doutorado em estudos literários, e coordena um grupo de pesquisa que vai falar um pouco da trajetória do programa também, né, apontando para algumas transformações que o programa teve nesse histórico, e que nos fez chegar a esses 20 anos também. Em seguida, nós teremos, provavelmente, né, vai chegar ainda o professor Aleildo Fonseca, ele estava chegando, né, ocorreu algum atraso. O professor Aleildo Fonseca é um dos membros dessa mesa mais antigo do programa, ele é do grupo de fundadores, né, ele está no programa desde o ano de 2000, e também tem formação em estudos literários, doutorado e mestrado, e desenvolve pesquisa, também escritor, membro da Academia de Letras da Bahia, e que acompanha o histórico do programa, também já foi coordenador desse programa. Em seguida, nós teremos a fala da professora Alana Freitas, que tem formação em estudos literários também, faz parte do programa há cerca de 6 anos e foi egressa do programa. Ele fez o seu mestrado conosco, em seguida o doutorado, e vai falar um pouco sobre uma linha de pesquisa do programa, que daremos início no próximo ano, que é uma linha de formação de leitores e literatura. E para fechar a mesa, o professor Patrício Barreiros, que também é egresso do programa, tem formação em estudos literários e estudos linguísticos, né? E vai falar sobre uma linha, e os projetos que ele desenvolve nessa linha, que é a linha de acervos, né, estudos de crítica textual, né, e marca também sua trajetória nesse programa. Bom, fazendo essa apresentação, eu vou aqui apresentar alguns dados muito rápidos, né, para a gente situar o programa, né, nesse histórico, né, da pós-graduação estrito sensu da CAPES, como a gente demarcou aí no nome na mesa, né, vocês estão vendo aí o título da mesa, essa interiorização dos estudos de literatura, né,
não só uma interiorização na Bahia, né, por ter sido o primeiro programa, né, de estudos literários estrito sensu no interior da Bahia, e no Nordeste também um dos primeiros. No Nordeste também um dos primeiros programas a fazer avançar para o interior os estudos literários no nível de estrito sensu. E só para termos ideias do que isso significou, na área hoje a área se chama Linguística e Literatura, né? Dados de 2019 da CAPES, nós só temos 46 cursos, 46 programas, né, de estrito sensu no país, 46 programas, ou seja, fazemos parte de 46 programas. Sendo que do conjunto desses programas, né, são 150 mestrados, ou seja, fazemos partes, né, somos um desses 150 mestrados. Então, temos aí uma dimensão do que significa um programa, e um programa que fora da capital, né, fora dos grandes centros, e que se interioriza, né, os desafios que um programa como esse teve há 20 anos atrás. Estamos aqui pensando 20 anos. Esses são dados de hoje, né, 150 programas, 150 cursos e 46 programas apenas, né, ainda, né. Esses programas no Brasil, né, hoje nós contamos com cerca de 500 mil mestres, né, formados no país, ou seja, o programa de estudos literários formou cerca de 300 mestres, né, esse nosso projeto formou cerca de 300 mestres, é um número impactante, nós só temos 500 mil mestres no país, 300 mestres foram formados nesse programa. Então, se formos fazer aí ponderações, há um impacto muito forte, ou seja, só temos de mestres e doutores no Brasil hoje 0,5% da população, 0,5%, né? E fazemos parte desses 0,5% da população com 300 mestres, né? Então, acho que isso a gente precisa comemorar, né? Precisa salientar que isso não é fácil, né? Não é fácil um programa sair dos grandes centros, chegar no interior, ainda atravessamos, né, percalços por conta disso, haja vista, né, o programa hoje é formado no seu quadro de professores, basicamente, mais de 50% por egressos, então precisamos formar os próprios professores do programa para podermos ter uma estabilidade, né, para podermos ter um programa realmente consolidado. Então, temos esses dados que são dados gerais, né, para abrirmos uma reflexão, né, sobre o papel do programa. Ele se insere nessa realidade de ainda, né, um déficit, né, de mestres e doutores no país, desde da década de 90, né, do final da década de 90, o número de mestres e doutores, ele vem aumentando 10% ao ano, isso são dados da CAPES, né, 10% ao ano, e o projeto fez parte desse crescimento, né, principalmente pelo dado da interiorização. Haja vista, reafirmando a intenção que a mesa registra aí no título dela, é um dos primeiros programas no interior. É o primeiro no interior do estado da Bahia, é um dos primeiros no Nordeste, e buscando exatamente preencher essa lacuna de formação de mestres e doutores, futuramente, né, provavelmente estaremos implantando um doutorado, por conta dessa urgência e necessidade de desenvolvimento de estudos do estrito sensu, né. A formação de mestres e doutores, ela impacta diretamente na escola básica, impacta diretamente na produção de pesquisa e de extensão na instituição, né. O programa de pós-graduação literária, estudo literário da UFES foi o segundo programa da instituição da UFES, né, não tínhamos sequer pós-graduação em 2000, né, tínhamos apenas um programa, e o programa de pós-graduação em estudo literário foi, no seu começo, chamado de Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural, o segundo programa. Então, não foram poucos os desafios, né?
e tivemos muitas respostas positivas a isso, né? Toda a consulta que fazemos aos egressos, esses 300, um pouco mais de 300 egressos, ou seja, mestres que foram formados pelos programas que estão em diversas instituições da Bahia, né, do Brasil, alguns com trabalhos no exterior, né? Essas respostas já afirmam um pouco essa dimensão e o impacto que o programa teve. Então, essa mesa vai tratar de algumas especificidades do programa. Cada programa na CAPES precisa de alguma contribuição muito singular para poder ser aprovado. Os programas são submetidos à CAPES para serem aprovados, e para serem aprovados precisa ter uma nota, né? E essa nota ela é acompanhada num ciclo, né, de cada 4 anos agora. Se o programa não mantiver essa nota, ele é descredenciado, e o PROGEL, ele vem de passar de uma nota inicial, nota 3, que é a nota que permite funcionar o programa, com a nota 4. E a nota 4 que já permite novos saltos, né? Por exemplo, se expandir para o doutorado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqueles que já conhecem o sistema da CAPES, as avaliações elas vão de 3 a 7, né? Os programas no país são avaliados de 3 a 7. Aqueles programas que, em alguma dessas avaliações, né, tiverem nota 1 ou 2, eles não podem mais funcionar. Eles não têm autorização para funcionar. Nós já saímos daquela nota 3, que é a nota inicial, estamos na nota 4, e agora essas linhas de pesquisa e essas discussões que a mesa vai fazer aqui é buscando ampliar essa nota, né, buscando consolidar o programa e, de certa forma, mostrar o impacto do programa nessa realidade dos estudos estrito sensu. Eu queria concluir dando, assim, fechando esse mapa, né, da importância do programa nesse âmbito, né, da pós-graduação no Brasil, e essas referências aos quantitativos, né, da CAPES, com alguns dados específicos, né, com alguns dados específicos do programa, mas que aí os demais professores vão destrinchar um pouco isso, vão pensar um pouco isso a partir de seus lugares de trabalho. O programa hoje tem cerca de 60 alunos matriculados, né, e esse programa conta com 14 professores permanentes, 3 professores que são professores colaboradores, né? Temos cerca de 10 projetos de pesquisa, né, atuantes, né? Temos um centro de pesquisa, do qual a sua Deítalo vai falar um pouco mais, né? Um centro de pesquisa em literatura e diversidade cultural, e essa questão da literatura e diversidade cultural, que era, inclusive, o nome do programa no início, ele não desaparece. Essa é a singularidade do programa. Ou seja, eu falei para vocês que para ter uma nota, o programa tem que apresentar uma singularidade, e essa é a singularidade do programa, que é a nossa área de concentração. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa área de concentração. A literatura se voltando para esses aspectos culturais, né, se voltando para mapear, pensar, discutir autores, discutir obras, mas também pensando, né, nesse território, pensando na ancoragem que esse programa tem nesse território, para dar voz, né, para dar visibilidade a autores, para dar visibilidade a aspectos, né, aspectos da cultura, para dar visibilidade a diálogos, né, que a literatura trava com a cultura, com a história, né, com esses espaços, né, no qual ele está inserido. Então, acho que isso é a contribuição maior que o programa tem dado, né, à instituição, né, que tem também, né, no seu plano, na sua meta, né, essa expansão para um território do semiárido, né, com o olhar para o universal. É isso que marca o estrito sensu, né, pensar o local, mas voltando-se para o global, para o universal. E, nesse sentido, o programa também, para fechar, né, essas informações mais iniciais, o programa tem intercâmbios internacionais, né, tem intercâmbio que traz professores de fora, professores vão fazer suas formações fora,
Então, isso também marca uma marca, né, desde o começo do programa, esses intercâmbios internacionais, o local e o internacional, o global, né, e isso é visibilizado nas publicações. Aí nós temos as publicações do programa, livros, revistas, consultem o site do programa, quem tiver mais interesse em olhar esses produtos, né, e eu acho que aí dá para a gente já começar uma conversa. E eu passaria a palavra para o senhor Adeítalo, né, para fazer essa sua fala, que é exatamente marcando, dentro dessa trajetória do programa, dentro desses aspectos, né, salientados aí, esses 20 anos, né, do programa, ele teve uma participação muito especial num momento de transição, não só do nome do programa, né, mas uma série de questões que a CAPES apontou para a pós-graduação a partir de 2010, 2011, né, que nos levou a esse contexto atual. Pensar os 20 anos agora, a partir de olhar esses 10 anos que se passaram, para projetar agora os próximos 10, 20 anos. Né? Então, professor Adeilton, fica à vontade, para os seus 15 minutos, depois a gente abre uma conversa com os ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo, né, agradecendo a coordenação do evento como um todo e a coordenação da mesa pela minha participação, né. Cumprimento o público em geral, o público que está assistindo, que tem o interesse, né, como o Cláudio bem destacou, né, esse retorno a historicizar, né, o trabalho da pós-graduação no interior, né, um olhar voltado para o sertão, e que isso é muito marcante, né. Cumprimento a mesa, né, meus colegas, professor Alana, professor Aleilton, professor Patrício, né. A minha participação aqui é sobre esse momento de transição, né, momento de transição. Eu acho que essa fala vai diretamente, Aleilton e Cláudio, que vão lembrar muito bem desses momentos, né? O momento de transição é um momento feliz do programa, mas é um momento que teve as suas dificuldades, né? Então, eu acho que quando o Cláudio sugeriu a minha participação, eu fiquei recordando justamente essa experiência, que eu acho que é bem interessante para o momento que nós estamos, né, de retornar, né, e lembrei algumas palavras sobre esse momento, né, que é um momento de renovar, né, de lembrar de renovar aquele momento que é o calor da hora, né? Foi o calor da hora, foi um momento que teve muito debate, deu um momento de mudança, né? E que gera uma reflexão, e nesse ponto eu acho que não estaria superado. Eu acho que refazendo a trajetória, exatamente, eu fui coordenador 2012, né? Mas, de fato, a história começa antes, né? A história começa antes. Eu acho que a Leilton lembra muito bem do trabalho, o trabalho inicial, eu acho que de mudança, foi 2010, o ano 2010, o ano que a Leilton assume a coordenação, né, e 2010 a 2012 eu fui vice-coordenador junto com ele. Foi quando nós
começamos a perceber a situação do programa em relação a cobranças de avaliação da CAPES, né, e também da própria pró-reitoria, que também era muito preocupada. Naquele momento nós fizemos uma conexão muito produtiva, muito interessante com a pró-reitoria, não dá para esquecer, né? Então, a gestão de Aleilton, que teve conexão com a minha, nós passamos muito preocupados com a organização do programa, com o atendimento às questões, às recomendações da CAPES. Recebemos visitas, né? Então, eu destaquei principalmente a mudança de nome, que Cláudio já mencionou, né? Era o programa de pós-graduação em Literatura e Diversidade Cultural, e naquele momento a questão principal era a diversidade cultural, né, que ainda é um ponto forte e de amadurecimento para todos nós, mas de fato parecia um avanço que nós tínhamos que absorver, né? E passamos para o PROGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, né, observando a própria configuração dos projetos de pesquisa e o quadro docente, que é uma coisa, não dá para ocultar que nós tínhamos um quadro docente excelente naquele momento. Nós tínhamos um quadro que, quando nos reunimos, nós sempre dizemos, naquele momento nós poderíamos também ter pedido o doutorado, né? Então, tínhamos o quadro, nos parecia que a proposta era muito avançada e precisava precisava de um recorte, né, que de fato, para estudos literários, isso aconteceu, né? Sobre esse aspecto, eu creio que de lá para cá, refletindo, e nós fizemos muitas discussões sobre isso, não dá para negar que o momento que Cláudio já destacou, de ter sido o primeiro, de fato, o primeiro no interior da Bahia, o primeiro no interior do Nordeste, inclusive o nosso programa foi inspiração para a pós-graduação brasileira, também estava no momento jovem, né? Daria para fazer essa reflexão, né? Então, as exigências iniciais para a formação de um programa de pós-graduação, nós tínhamos relativo aos aspectos docente, né, um corpo docente muito experiente, muito conhecido, muito produtivo, e as relações de eventos, relações internacionais, todas, muito antes de criarmos o programa, nós já tínhamos, né? Nós poderíamos dizer, eu acho que não tenho nenhum temor de dizer, que nós já éramos internacionais, no sentido de que não fazíamos o curso de letras ou a pós-graduação que já existia de maneira fechada. Sempre tivemos, é preciso lembrar que nós tínhamos um evento que já era um evento nacional e internacional, que era o CEL, que era o Congresso de Estudos Literários e Linguísticos. Nós fazíamos com uma repercussão interessantíssima. Nós tínhamos uma revista também com um destaque, a Légua e Meia tinha um destaque, tem um destaque. Qualquer
folheada que se fizer na Légua e Meia vai perceber o tipo de articulação e de extensão nacional e internacional que nós tínhamos, né? Então, precisávamos fazer os ajustes necessários. Alguns foram muito acolhidos e outros nós tivemos dificuldades, como é normal no momento de mudança, né? Uma crítica que a gente pode lembrar naquele momento, de fato, era a questão dos projetos de pesquisa, em que, pese que, apesar de recebermos críticas por conta de uma pulverização, né, os projetos, por outro lado, eram bastante produtivos. Nós não tínhamos nenhum problema de formação, era um dos aspectos mais destacados. Nossa formação dos pós-graduandos sempre foi também muito boa, né? Então, as dificuldades eram em relação a um ajuste na proposta do programa e também uma questão muito importante, apesar de burocrática, podemos chamar assim, que era a questão dos relatórios. De fato, os relatórios, né, quer dizer, muito preocupados com questões intelectuais, muitas vezes nós tivemos dificuldade com os relatórios e, em determinado momento, isso se tornou muito importante. Eu acho que é uma das coisas que nós podemos destacar daquele momento de transição, né? De lá para cá, nossos relatórios também, a qualidade deles melhorou muito, né? Não há dúvida. De Aleilton, depois nós nos esforçamos e seguimos nessa linha. Os projetos que Cláudio já lembrou também, a nossa inserção em projetos, nós também fizemos esse esforço de sempre estar inseridos. Então, projetos como os convênios internacionais, o PROCAD da CAPES, né, projetos com a FAPESB, o projeto do Centro de Pesquisa, que foi financiado pela FAPESB, que foi nesse momento, né, também foi bastante preponderante para essa mudança, né? E, de fato, não podemos negar também a ocorrência dos conflitos, porque muitas vezes a mudança exige o conflito, né? Então, também é um momento de lembrar, e nós amadurecemos muito a partir daquele encontro, né? Não dá para lembrar que o momento que o programa de pós-graduação foi formado, nós tínhamos uma relação de muito prazer, né? E nós queríamos manter essa relação. Nós gostaríamos muito de manter uma relação festiva, uma relação com a literatura, né? Qualquer docente e discente de letras vai dar esse depoimento, né? Que o corpo docente sempre foi formado, né, a partir disso, e com a pós-graduação, principalmente num momento de mudança, de transição, né, uma das questões que nos foi cobrada justamente esses ajustes, esses cortes. Então, eu, de minha parte, eu acho que naquele momento, como coordenador, muitas vezes fiquei com essa incumbência. Então, também é um momento de desculpar se houve exageros, mas eu acho que isso foi muito bem compreendido, porque nesse momento que o momento de Cláudio, de vencermos e conquistarmos a nota 4, nós também restituímos muito daqueles antigos momentos de prazer, fazemos uma pós-graduação, né? Acredite quem quiser dos outros programas, nós estamos bastante festivos
nesse momento. Os colegas vão falar mais desse momento presente, mas esse é com muito orgulho, de fato, é com muito orgulho que eu lembro daqueles momentos em que eu estive nessa condição, muitas vezes com um pouco de agastamento, um pouco de estresse, mas hoje eu olho e fico feliz pelas conquistas que nós temos e pelas que nós estamos prestes a ter mais à frente. Eu acho que chegou no meu tempo, né? Se tiver mais alguma questão, eu farei na hora do debate sobre isso. Espero que não tenha nada. Ok, obrigado, professor Adeilton. Era isso, uma exposição inicial. Acho que é fundamental, né, pensarmos nas trajetórias do programa. Nada é linear, né, tem seus altos e baixos, e acho que isso faz parte da vida, né, e a vida acadêmica também tem o seu processo, né, e acho que foi fundamental aquela virada, né, dos 10 anos, né, naquele momento ali, 10 anos depois, o programa tinha cerca de 105 mestres formados, né, nesses últimos 10 anos tivemos um aumento quantitativo, mas sem descuidar do qualitativo. Acho que isso foi fundamental. O programa queria também se ajustar, quando você fala dos relatórios, né, muitas vezes os relatórios não davam conta, né, do potencial que o programa estava, e nós perdíamos por isso, né, então acho que ali foi importante, porque a gente tomou noção do que fazíamos, mas também precisávamos dizer o que fazíamos, né, nós estávamos sendo avaliados, né, e aí, antes de passar a fala ao professor Aleilton está com, seu microfone está fechado, Aleilton. O professor Aleilton, ele vai, como eu falei no início, né, na apresentação, o professor Aleilton, desse panorama aqui dos 5, é um dos professores que está aí desde o quadro inicial do programa, dos fundadores, então tem esse mérito de ter feito aquilo que a gente falou no começo da mesa, né, de ter desbravado uma pós-graduação, naquele momento era um grande desafio, né, o primeiro programa do interior da Bahia, do Nordeste, o segundo programa de todas as áreas na UEFES, ou seja, de certa forma, estruturamos, né, e botamos para pensar a pós-graduação estrito sensu na instituição. Então, o professor Aleilton talvez tenha essa memória, né, foi coordenador também, e ele vai focar aí um pouco das pesquisas, né, e o seu engajamento nesse processo de consolidação do programa. Fique à vontade, professor Aleilton. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, nosso coordenador, Cláudio Novaes. Bom dia, Alana Freitas Elhal, Patrício Barreiros, Adeilton Pinho. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para refletir sobre essa trajetória de 20 anos do nosso curso de pós-graduação em estudos literários, que até um determinado momento teve o título de Literatura e Diversidade Cultural, e que vem cumprindo uma tarefa das mais importantes na nossa região cultural, a partir de Feira de Santana, como centro irradiador de conhecimento, de pesquisa, de extensão, a partir da nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. A nossa universidade tem uma história de inserção nesta microrregião, na abertura para o semiárido, e nos estudos literários, na formação de professores. O nosso Departamento de Letras e Artes tem dado uma contribuição histórica na formação de um grande plantel de educadores, de professores de literatura, línguas estrangeiras, redação, língua portuguesa. Na pós-graduação, como sabemos, a contribuição da área de literatura marca 20 anos, com uma produção muito interessante, muito significativa de mestres
e eu diria mestres e pré-doutores. Por que eu digo isso? Porque, embora ainda não tenhamos o nosso doutorado em funcionamento, está em fase inicial de implantação, e ele vai sair, naturalmente que a consequência de todo esse trabalho é a implantação do doutorado a curto prazo. O nosso curso tem essa trajetória que eu digo de formação de mestres e pré-doutores. E por que eu digo isso? Porque nesses 20 anos, vários mestres formados por nós, na Universidade Estadual de Feira de Santana, no Departamento de Letras e Artes, no curso de pós-graduação em literatura, estudos literários, muitos e muitos desses mestres, logo após a conclusão do mestrado, ingressaram em doutorado em várias universidades, notadamente a Universidade Federal da Bahia, e em outras de vários outros estados brasileiros, e lograram êxito considerável na sua trajetória de formação do doutorado. São doutores, alguns com pós-doutorado já, não é? E ingressaram, muitos deles ingressaram na carreira de docência superior nas universidades estaduais, sobretudo na UNEB. Nosso curso foi um grande fornecedor, por assim dizer, de mestres para compor os quadros da Universidade do Estado da Bahia, nos seus vários campi, espalhados pelos municípios da Bahia, onde foram implantados cursos de letras. Então, há vários egressos do nosso curso que trabalham e prosperam na pesquisa, na extensão e na pós-graduação. Muitos de nossos egressos são professores de pós-graduação, professores de especialização, professores de mestrado, o que atesta o acerto da nossa trajetória na formação de quadros especializados para atuar no ensino de nível superior, atuar na difusão da literatura brasileira e, muito fortemente, a literatura baiana nas várias regiões da Bahia. Quantos e quantos foram os eventos que aconteceram nos vários campi da Universidade da Bahia, a UNEB, promovidos por alunos egressos de nossos quadros e como professores da UNEB, levaram adiante as lições aprendidas nas disciplinas do nosso curso de pós-graduação. Eu falo disso com muita alegria, porque a generosidade dos nossos alunos, quando se tornam professores e ocupam posições de relevo na cadeia didática, científica de suas instituições, de nos convidarem. E eles nos convidam para os eventos, para mesas, para bancas, e isso não apenas na Universidade Estadual da Bahia, UNEB, mas também na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, também a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e outras universidades. Então, esse efetivo produzido pelo mestrado em estudos literários, grande parte, como já frisei, atuando efetivamente na área, uma parcela considerável com doutorado, alguns com pós-doutoramento, pesquisando, publicando, fomentando eventos. Isso tudo é resultado de um polo de difusão, um polo irradiador, pioneiro no interior da Bahia, a partir de nossa Universidade de Feira de Santana, e são 20 anos de estrada. Então, malgrado os problemas que todo curso de pós-graduação enfrenta no Brasil, e sobretudo no Nordeste, porque sabemos das dificuldades de orçamento das próprias instituições,
sabemos das dificuldades impostas aos cursos assim chamados periféricos, que não estão nos grandes centros, e, portanto, recebem menos bolsas, recebem menos dotação de recursos, e esses cursos, por assim dizer, no popular, tem que matar um leão por dia para provar para os nossos colegas agentes da CAPES a sua capacidade, a sua atuação, a sua qualidade. Então, foi muito importante o período em que o professor Dermeval da Hora, há cerca de 10 anos, assumiu a coordenação geral da área de literatura e linguística na CAPES, e que, como um professor da Universidade Federal da Paraíba, portanto, do Nordeste, um baiano egresso da Universidade do Sudoeste da Bahia, onde fomos colegas nos anos 80, o professor Dermeval da Hora procurou reverter esse olhar esconso do centro para os cursos novos fora dos grandes centros. E nós sofremos um pouco isso, uma certa marcação, uma certa ameaça de não ir à frente. Cada avaliação da CAPES, para nós, era um momento de apreensão, porque, sabedores de nossa capacidade, de nossa produtividade, nós nos deparávamos com critérios de avaliação que, muitas vezes, para nós, não ficavam muito claros. Então, essa é uma luta também, não apenas do nosso curso, mas dos cursos da chamada periferia, ou seja, que não estão no grande centro, e eu boto periferia sempre entre aspas, porque eu acho que nós não podemos pensar pós-graduação no Brasil desse jeito, privilegiando os grandes centros e olhando os cursos fora do grande centro como cursos que não deviam acontecer ou não deviam prosperar muito para preservar a área das grandes universidades como centro de formação do saber, difusão do saber e da pesquisa. Não, nós temos direito, dentro da diversidade cultural do nosso país, a ter nossos polos de pesquisa, termos infraestrutura e apoio para pesquisarmos num nicho próprio de cultura e de produção literária, qual seja a literatura do nosso entorno, os grandes temas do nosso entorno. E esta é realmente uma questão de amadurecimento dos programas. Os programas que surgiram na Bahia e caminharam por esse vetor de procurar, no diálogo com o grande centro, trazendo, inclusive, professores dos grandes centros para integrarem os seus grupos de trabalho, participando de projetos de pesquisa mais amplos. Esses cursos conseguiram ir adiante na medida em que mostraram uma identidade. Então, esse é o grande problema que todo programa de pós-graduação precisa levar em conta, colocar na mesa e traçar planos. É não ficar na espontaneidade de cada um pesquisa o que quer, mas fazer algumas indagações fundamentais. Não apenas o que queremos pesquisar, mas o que é necessário pesquisar. Porque, muitas vezes, nós, quando voltamos do grande centro, onde fazemos nossos doutoramentos, nós trazemos as ideias, nós trazemos uma afiliação ao grande centro, ao orientador de doutorado, ao programa de formação do doutorado, onde fizemos o doutorado, e transformamos o nosso programa, eu falo isso de modo geral, esses programas que têm os professores em formação, correm o risco de se transformarem em filiais das matrizes, em que o professor volta para o seu programa com um universo de pesquisa da matriz do seu orientador, e ele vai ser um continuador daquela linha, o que à primeira vista parece justificável, mas que no segundo momento ele precisa cortar o cordão umbilical
passar a ser não um afiliado, mas ser um associado. Ou seja, ele precisa conquistar uma autonomia de pesquisa, uma autonomia de pensamento teórico, e ele precisa identificar no seu entorno quais são os objetos que dizem respeito à identidade do seu centro de pesquisa. Esse amadurecimento da pesquisa é necessário para que o programa deixe de ser filial de programas centrais, formadores, e se transforme ele em si um formador de linhas de pesquisas novas, e que ele seja também um centro de pesquisa e documentação da produção literária do seu entorno. Porque não podemos esperar que o grande centro, longe de nosso território, venha pesquisar os nossos autores, as nossas obras, que estão aí, os autores que muitas vezes conhecemos, os temas que são do nosso entorno, que passam na frente, cujo caminho passa na frente do nosso portão, e que nós vamos deixar que venham pesquisadores do estrangeiro, pesquisadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, pesquisar assuntos e temas que são nossos. E que, claro que eles podem pesquisar, naturalmente, mas a questão é que nós não apenas podemos pesquisar os assuntos do nosso entorno, mas nós devemos pesquisar os assuntos, porque assim é que o nosso programa conquista uma marca distintiva em relação a todos os outros programas existentes no país, porque identifica o seu nicho próprio de pesquisa, o seu objeto de pesquisa, e aí ele pode transformar num centro de excelência no seu assunto, de maneira que outros pesquisadores tenham em nós uma referência para aquele assunto. E, portanto, é um sinal de amadurecimento quando o programa olha o seu entorno. Eu quero dar apenas um exemplo, entre tantos outros. A literatura do semiárido. Quem a pesquisa? Será que é uma universidade do Rio de Janeiro que teria que ir ao semiárido para pesquisar a literatura de cordel produzida, a poesia produzida, o romance, o conto produzido desses autores? Ou seremos nós, em primeira mão, que devemos mapear a produção literária do nosso entorno? A produção literária que está logo ali, depois dos muros da nossa própria universidade. Nesse sentido, qual é a universidade que deve ser o centro de referência para a pesquisa em assuntos de canudos na literatura brasileira? Será que é a universidade estrangeira? Será que é a Universidade de São Paulo, que é hoje esse grande centro? A Universidade Federal da Bahia, que foi, no tempo de José Calazans, o grande centro de pesquisa? Será que é a UNEB? Sim, certamente, é a UNEB. Porque a UNEB, além de ter um centro de estudos canudenses, tem um campus avançado lá na cidade de Canudos. Mas a rota de Canudos passa no portão da nossa universidade, vale dizer, do nosso curso. E, portanto, é um dos elementos que a gente já pesquisa, nós temos várias dissertações em torno dessa área, mas é para acho que voltei. Voltei o personagem de Guimarães Rosa, né? Voltei. Mas só para concluir, então, quando nós buscamos esses materiais, organizamos essa pesquisa, nós estamos nos transformando num centro de referência, que vai se construindo aos poucos. Então, eu louvo e bato palmas para a pesquisa do professor Patrício Barreiros. Quem iria
talvez um dia alguém de outra universidade, de outro estado, poderia vir à Bahia para descobrir os cadernos de Eulálio Mota. Mas é muito difícil, é muito remoto. Simplesmente, mesmo as pessoas lá fora saberem que existia Eulálio Mota, se nós não fomos os primeiros a mostrar que existiu esse poeta, que existe esse acervo. Então, quando o professor Patrício Barreiros faz essa pesquisa, ele está nessa direção. Quando o Cláudio Novaes procura estudar o cinema de Oney, São Paulo, ele está nessa direção. E quando nós fazemos, então, esse diálogo com os materiais do nosso entorno, nós estamos constituindo esse centro de referência, porque ninguém pode hoje falar de Eulálio Mota sem passar pelos estudos da pós-graduação em estudos literários da Universidade Estadual de Feira de Santana. Entendem? É isso que eu quero que o público, nós aqui já sabemos, mas o público entenda o que é, qual é a missão, né, de um programa de estudos em nível de mestrado, de pós-graduação, numa determinada região cultural. É para que tenha, à primeira vista, a constituição do saber sobre a produção literária do seu entorno, em primeiro lugar, em diálogo com todos os lugares, com todos os autores, com todas as universidades do Brasil e do exterior. Podemos pesquisar tudo, Joyce, Kafka, Baudelaire, mas também Oney São Paulo, mas também Eulálio Mota, mas também Ruiz Pereira Filho, Miriam Fraga, como nós vimos fazendo. É nesse sentido que eu acho que nós estamos maduros para darmos o passo para o doutorado. Muito obrigado. Desculpe se passei um pouco. Obrigado, professor Ailton. É isso mesmo. A gente quer deixar um tempo para questões ao final, então eu vou passar imediatamente para a senhora Alana. A senhora Alana também já vem da casa, né, egressa, e ao final eu faço algumas considerações sobre a mesa, para que a gente tenha esse tempo no final. A professora Alana pode ficar à vontade. Acho que está sem microfone, Alana. Bom dia a todos e a todas. Essa manhã de sábado, de 1º de agosto de 2020, em tempos de pandemia, faz escuro, mas a gente canta. E a gente canta aqui no Nordeste, aqui em Feira de Santana, aqui na região do semiárido, aqui na Princesa do Sertão. Eu sou egressa desse programa, eu vi esse programa nascer e crescer, e fazer 20 anos, e creio com fé que faremos mais 20, porque aqui estamos trabalhando diuturnamente e noturnamente para isso. Naquele início dos anos 2000, em 2000, eu fiz graduação em letras vernáculas na UFES, fiz especialização em metodologia do ensino da língua e da literatura na UFES, e em 2000 me encontrava como professora substituta pela primeira vez na UFES, e quando eu vi nascer esse programa, para mim foi uma alegria muito grande, porque naquele momento em que eu começava a minha trajetória profissional, trabalhava na rede básica de ensino do estado da Bahia, trabalhava na rede particular, seria muito difícil eu sair para fazer um mestrado. Então, eu vi esse mestrado nascer, eu sou da 2ª turma, né? Eu assisti a primeira defesa desse mestrado, que é a defesa 01, que é a defesa de Flávia Ninja, né? Na qual o grupo não sabia nem como começar a proceder a defesa, pega a toalha de mesa, pega arranjo, bota microfone, o que é que faz, qual é como é a epistemologia da defesa. E hoje, né, com muita alegria, eu faço parte desse programa, né, há 6 anos eu ingressei nesse programa, e hoje nós temos um programa muito constituído por egressos, e como a Leito já falou, isso mostra, acho que a qualidade e a vocação do nosso mestrado, que
né, construir carreiras baseadas em sonhos pessoais individuais que se encontram no coletivo, de professores e pesquisadores que hoje atuam no estado da Bahia e fora dele. É com muita alegria que a gente olha a cada lista de aprovação dos concursos do estado, dos IFES, dos municípios, e vemos os nomes dos nossos alunos que vão construir suas carreiras profissionais e levar as marcas de aprendizado e de afetividade do nosso programa. Né? Hoje, no programa, temos de egresso eu, professora Flávia, professor Patrício, professora Tessia, Marcos Botelho, Miriam, João, Marcos, né? Me desculpe se eu esqueci alguém, e temos sobretudo, uma relação muito afetiva. Eu queria também destacar, ao longo desses 20 anos, a presença de muitos funcionários importantes, né, que passaram e ajudaram a construir esse programa. Hoje, na figura de Joelma, que é nossa secretária e egressa do mestrado, também fez mestrado conosco, e uma figura importantíssima para todos nós que lidamos diariamente com esse programa, que é a Dona Branca, que é uma espécie de nossa... Não sei nem como nomear, eu a chamo de pró-reitora de assuntos aleatórios, mas ela é uma espécie de totem para todos nós, né? Com seu afeto, com seu carinho, com seu café, com seu chá, ela também compõe esse programa. Hoje, né, eu vou falar um pouco para vocês da linha 3 do programa, que é uma linha nova, começando esse ano, né, que é uma linha voltada para a literatura e formação de leitores. Ela tem na sua ementa, né, estudos voltados para a relação entre literatura e formação de leitores, com ênfase em textos literários em diálogo com mídias e representações culturais, com o cinema, a teledramaturgia, o teatro e outras leituras performáticas, com enfoque no desenvolvimento de metodologias e recursos didáticos para o letramento literário e a formação de leitores, considerando especialmente as gramáticas das tecnologias midiáticas e das redes digitais em ambientes formativos, institucionais e alternativos, né? Eu, juntamente com a professora Flávia, a professora Luciene, que passa a fazer parte do nosso programa, professor Patrício, Cláudio, que temos uma relação íntima com outro programa muito importante da nossa instituição, que é o Prof. Letras, que é um programa de formação de professores para a rede básica de ensino. Então, a gente traz essa experiência, né, desses trabalhos voltados para a escola e para o ensino, para também os estudos literários. Acredito que seja uma proposta muito interessante e que atende, que vem ao encontro da nossa vocação maior, que é de formar professores e professores pesquisadores que façam a diferença nos seus ambientes de ensino, que sacudam as ementas, né, das suas escolas, que tragam a literatura regional, a literatura baiana, o cinema, a novela, que todo mundo sabe que eu trabalho nessa área de pesquisa. Fiz um pós-doutorado recentemente na Universidade Federal da Bahia, onde também fiz doutorado. Aliás, queria destacar que quando eu, professora Flávia, e professor Márcio Dias, professor da UESB, entramos no doutorado da UFBA entre 2004 e 2005, recém-mestres da UFES, nós somos os primeiros, né, alunos do mestrado da UFES a entrar no doutorado da UFBA. E foi uma coisa muito marcante, porque isso abriu, né, simbolicamente, nós abrimos os caminhos para tantos outros que já chegaram lá e que levam nosso nome, não só para a UFBA, como para muitas outras universidades do país. E hoje são profissionais que se destacam na área. É muito importante porque nós, hoje, por exemplo, somos convidados por muitos dos nossos ex-alunos do Progel para fazer parte das suas bancas de doutorado, né, bancas de concurso. Então, observe que existe, sobretudo, uma relação de afeto muito grande que nós buscamos construir ao longo desses 20 anos. Quando a Deítalo falou sobre nossas dificuldades, né, em alcançar, por exemplo, a nota 4, e quando nós conseguimos essa nota, parece pouco, mas vocês não têm ideia do trabalho que isso dá diuturnamente, né? Vale ressaltar que não existe só professor de mestrado, professor de pós-graduação, todos nós continuamos com a graduação e não desejamos sair dela, nem que isso fosse possível, porque isso faz parte da nossa vocação. E nós brindamos com muita alegria, nos emocionamos, choramos e rimos juntos, né? Na nossa salinha lá, onde a gente se reúne, chora, ri, planeja e sonha.
e trabalha muito, não é? Eu costumo dizer que quando a gente entra na pós-graduação, a gente ganha um outro trabalho, que é 24 horas no ar, sobretudo agora, depois do virtual, pelo mesmo salário, né? Mas que isso nos traz muita alegria, muito retorno. Né? Durante as orientações, nós construímos muitas amizades, isso é muito importante. Eu estava aqui fazendo uma conta rápida, né? Eu já concluí 8 orientações nesse programa, e tenho 3 em andamento, né? Então, são 11 amigos que a gente faz ao longo da caminhada, isso é muito importante. Fui orientando, assim como a professora Flávia, de professor Aleilton, né? E hoje nosso colega, e a gente vai construindo coisas juntos, e isso é muito importante. Eu quero reforçar nessa minha fala, através dessa linha 3, que a gente começa a trabalhar, né? A professora Flávia já está orientando o trabalho de Janderson, nessa linha de formação de leitura, a professora Miriam tem uma caminhada nessa área, a professora Luciene também. Nossas relações de ensino com a escola básica, que eu acho que isso é muito importante. O professor Aleilton está sempre nas escolas falando da sua literatura. Eu, recentemente, também tenho sido muito convidada, através da minha produção de crônicas e dos trabalhos com o blog. E isso é muito importante, porque a gente vai criando uma cadeia, uma retroalimentação, não é? Mantendo esse diálogo e aproximando a academia da comunidade, diminuindo a distância dos muros. Eu acho que isso é muito importante. Recentemente, nós fomos convidadas, eu e a professora Flávia, para fazer a defesa numa escola pública daqui de Feira de Santana, de uma disciplina voltada para a leitura literária, e levamos toda essa nossa experiência, né? Eu acho que isso é muito importante, essa nossa vocação para a formação de professores, que agora, com a linha 3, a gente consagra isso, mas a gente sempre já fazia, não é? Eu queria falar um pouco também de como os nossos colegas, né, são 300, é um número que chama atenção, né, estão espalhados, esses nossos alunos vêm de todas as partes da Bahia. Então, nosso mestrado é um mestrado que não atinge somente a micro-região de Feira de Santana, nós temos alunos de diversas regiões, alunos que viajam 600, 800 quilômetros e vêm para a nossa casa. E a gente tem a obrigação moral, profissional, política, de acolher essas pessoas e dar uma formação de qualidade para eles. Para isso a gente trabalha de dia e de noite, né? É muito trabalho, mas é um trabalho que a gente faz com muita alegria, né? Gostaria também de destacar a nossa relação, né? Nós já fomos mais professores, né? Eu, como digo, acompanhei a nascimento, a formação, o crescimento do mestrado. No começo, a gente tinha muitas outras possibilidades, no sentido de trazer convidados. Durante o meu mestrado, eu tive aula com Renato Cordeiro Gomes, com a professora Jerusa Pires, né, os dois já falecidos, professor Ruiz Pinheira, outros tantos professores convidados que vinham dar os seminários, né? Então, foram momentos muito importantes de formação. Queria também destacar professores que não estão mais com a gente, que já se aposentaram, que já saíram, estão em outros momentos de vida, né? Professor Cid Seixas, professora Maria Tereza Abelha Alves, professora Elvia, professor Robert Val, professor Francisco Lima, professor Benedito Veiga, né? Todos deixam suas marcas nesse grande mosaico, nessa grande colcha de retalho sertaneja, que é o nosso mestrado, né? Sertaneja, pensando naquela perspectiva bem rosiana, né? Do regional para o universal. Temos hoje um carioca no grupo, o professor Cláudio do Carmo, que eu já brinco com ele, que ele já é muito baiano, né? Temos hoje alunos de outros países que estão com a gente nessa turma de mestrado. Então, a gente parte desse particular, né? E vai ganhando esse fôlego e vai marcando a nossa presença. Gostaria de falar também de nossas publicações, que estão, né, sendo adotadas como bibliografia em outros momentos, em outros lugares, e isso é muito importante para a gente, sendo reconhecido, né, em outros programas, por exemplo. Enfim, eu acho que é isso, né? Passemos agora a palavra para nosso coordenador, que vai fazer o chamado a professor Patrício. Cláudio.
celular, não poderia estar. Cláudio, está nos ouvindo? Ok. Pronto, a professora Alana finalizou. A professora Alana agradecendo. Pronto, a professora Alana agradecendo já a Alana, e sempre entusiasta, a Alana entusiasta desde, é uma daquelas que engrandece. Oi? Estão ouvindo? Sim. Sim, sim? Sim. Sim, pronto. Alana, então é isso, Alana, você já fez aí um registro importantíssimo, né, de todos aqueles que marcam essa trajetória do programa, mas você é a estrela do programa, né, desde estudante, egressa, e levou o nome do programa com muita competência, né, e é uma referência já importantíssima. Passar ao professor Patrício, eu vou deixar os comentários, como eu falei, já mais para o final, né? O professor Patrício, né, que também é egressa, prata da casa, né, mas já um dos mais importantes pesquisadores nacionais hoje, né, no campo do trabalho dele. Ele vai se referir um pouco também a uma linha de pesquisa, né, uma das linhas de pesquisa do programa, na qual ele maneja, né, esses trabalhos que o senhor Leilton falou, esse trabalho de acervos, né? Então, fica à vontade, professor Patrício. Bom dia. Está fechado, Alana, seu microfone. Sim, depois da fala de Patrícia, nós temos algumas questões que foram feitas. Eu vou ser bem breve, tá? Então, bom dia a todos e a todas aqui presentes. É uma honra participar aqui desse grupo seleto, né, de colegas fantásticos, pessoas que eu admiro, alguns que foram, inclusive, meus professores, né, e hoje estamos aqui como colegas, isso é muito bom. É um pouco também do que eu tenho tratado aqui, né, dessa atividade que os programas de pós-graduação Oi, estão me ouvindo? Parece que o professor Patrício teve algum problema na conexão. Alguns minutinhos ele retorna. Mas estão me ouvindo já? Estão me ouvindo? Sim, voltou. Agora sim. Alô, estão ouvindo aí? Eu estou vendo vocês já aqui. Estava tudo bem quando eu comecei e caiu. Então, justamente isso que eu vou tratar aqui, né, dessa continuidade, né, que os programas de pós-graduação, eles têm essa função de formação, né? Então, como já foi apresentado, eu sou Patrício, sou professor do programa do Departamento de Letras e atuo no programa de Estudos Linguísticos já há alguns anos, do qual eu fui egresso, né? Tive a satisfação de fazer a minha dissertação de mestrado nessa área de acervo de escritores e edição crítica de textos, né, já com Eulálio Mota, que é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já desde a década de 90, desde 1999, quando eu era aluno da graduação ainda, na UFES, né, bolsa de iniciação científica. Então, tenho uma trajetória de pesquisa dentro da UFES e depois fiz doutorado na UFBA e segui meus estudos por outros lugares, passei por alguns lugares, mas retorno sempre ao UFES, que é a minha casa. E o programa de pós-graduação em estudos linguísticos, ele é um programa que já não é tão jovem assim, né? Já tem 20 anos para um programa de pós-graduação, é um tempo razoável, porque para consolidar um programa, geralmente dura em torno de 15, 20 anos, né? Então, nós estamos no momento de coroação, assim, de uma fase boa de progresso dentro do programa, né? Então, a minha formação se deu toda dentro desse contexto, né, de trabalhar com acervo de escritores, com edição de textos, edição crítica e outros tipos de edição digital também. E eu gostaria de retomar aqui algumas coisas muito rapidamente que o professor Aleilton falou, que o nosso programa
programa, ele se insere num contexto regional em que ele tem uma contribuição muito relevante, Cláudio também falou isso, né, para a formação de pesquisadores e professores que atuam hoje nas universidades baianas, não só baianas, mas em vários lugares, né? Então, o programa de estudos linguísticos da UFES, ele já tem essa marca registrada, né, de um programa que contribuiu muito para a formação de bons profissionais, que hoje são professores, doutores, pesquisadores, estão atuando em vários outros programas também de universidades baianas e de outros estados também, tá? Então, uma coisa importante que eu considero que nós estamos vivendo agora dentro do programa é que nós já conquistamos uma certa autonomia e um certo protagonismo na pesquisa. Tanto é que agora nós expandimos o programa para a criação de novas linhas de pesquisa. Travou, Patrícia. Então, isso revela o amadurecimento do corpo docente, né? Uma linha de pesquisa, ela surge... Eu tô me vendo aqui. Estão vendo aí? Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma informação. Tá travando um pouco, Patrícia, mas tá ok. Tá travando um pouco, aí, mas eu acho que é problema na rede mesmo. Mas tá não sei. Então, o que eu quero destacar é isso, é que o nosso programa ele já conquistou esse protagonismo, né, que vem ampliando esse protagonismo dentro de um cenário regional, e também fruto dessa autonomia, dessa independência, desse eixo, né, Sudeste e Nordeste, que acontece, essa hegemonia do Sudeste, da pós-graduação, esse paradigma tem sido questionado pela própria política da CAPES, né, da nossa área principalmente, e os programas têm conquistado, como bem falou o professor Aleilton, né, de uma ação mesmo da nossa área, de promover os programas e favorecer o desenvolvimento dos programas no Nordeste. E o nosso programa ele tem se destacado. E fruto desse destaque, desse protagonismo que ele vem adotando, né, vem conquistando ao longo do tempo, houve a expansão das linhas de pesquisa. E as linhas de pesquisa, elas surgem em função de projetos de pesquisa, né? Projetos que vêm se consolidando, que vêm se destacando, e aí surge essa necessidade. Então, nós tivemos uma ampliação de linhas de pesquisa, né? Como a aluna falou, nós tivemos a ampliação para uma linha de formação de leitores, desdobramentos do Profiletras, de reflexões que os professores vêm fazendo ao longo de alguns anos, desde 2014, então, amadurecemos nessa direção. E também temos uma outra linha de pesquisa, né, dentro do programa hoje, que é acervos, memórias e representações, né, que é uma linha que se sustenta a partir de projetos relevantes, né, projetos de acervo de escritores, projetos que trabalham com fontes primárias, com documentação de periódicos, né, e que vem questionando justamente essa historiografia literária, inserindo novos escritores, trazendo à tona um repertório, vamos dizer assim, literário, que desconhecido, né? Então, assim, a exploração dessas fontes primárias, desses acervos de periódicos, desses acervos de escritores, esses acervos institucionais que acabam trazendo, né, novidades, escritores desconhecidos. Então, essa linha, ela dá uma certa relevante nessa área, né? Reflexões que eu falei agora. Né? Então, uma coisa que eu gostaria também de destacar em relação a essa linha de pesquisa, né, é que o que a gente consegue mapear por meio dessas pesquisas de fontes, né, que, como o professor Aleilton falou, que a gente consegue mapear uma literatura até então desconhecida, a gente consegue mapear movimentos literários, a gente consegue mapear, por exemplo, as ações, né, das tipografias do interior do estado da Bahia, por exemplo, que revelam para nós a circulação de textos de autores que até então a gente não conhecia, que a gente consegue perceber, por exemplo, uma rede de contato entre escritores baianos, escritores de vários lugares do país e do exterior, né, como esse sistema literário circula, né, como é que isso se configura. Então, são pesquisas que contribuem para o universo da literatura e que não é exatamente aquela literatura estricta, aquela pesquisa stricto sensu dentro dos estudos literários, né? É aquela pesquisa que vai construindo, né, repertórios
e que traz novidades. E que muitas vezes as pessoas encaram com certo estranhamento, mas é nisso que está a novidade do nosso programa, né? Uma das novidades do nosso programa é trazer esse tipo de discussão, tá? De propor esse tipo de discussão. Aí é que está, por exemplo, a inovação, o ineditismo das pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do programa. Tá? Então, quem tem interesse de pesquisar nessa área, quem conhece escritores locais, né, de suas comunidades e que tem um acervo, são pesquisas que são bem-vindas para o nosso programa, porque nós temos pesquisadores que têm essa expertise, né, de trabalhar com esse tipo de documentação e fazer com que isso chegue à academia de maneira sistemática e bem trabalhada, né, do ponto de vista científico. Então, essa linha de pesquisa, esses projetos, eles têm dado visibilidade ao programa e aos docentes do programa. A gente tem um modo próprio de fazer pesquisa, desenvolvemos algumas metodologias que são inéditas, diga-se de passagem, né? Trabalhamos com metodologias de pesquisa de acervos que não são trabalhadas em outros lugares, numa perspectiva crítica e de inserção, por exemplo, dessa documentação em meio digital, elaborando edições digitais. Então, isso que o professor Cláudio falou, né? A gente acaba tendo um destaque nacionalmente e até internacionalmente por conta dessa novidade, né? Das metodologias inovadoras que a gente vem trabalhando. Então, é um programa que eu considero muito promissor, um programa que tem chances de crescer cada vez mais, né? Por vários motivos, né? Pela qualidade das pesquisas, pela qualidade das dissertações, mas também pelo clima que a gente nutre, né? Entre nós, entre colegas, que eu acho que isso faz muita diferença na hora de tocar, vamos dizer assim, um programa de pós-graduação, né? Essa parceria que existe entre os colegas, isso é muito importante, né? A gente está tratando com pessoas sempre que a gente pode contar como amigos, então isso são coisas que esses laços afetivos, eles ajudam a fortalecer muito o programa. Eu acho que isso é extensivo também para os alunos, então a gente acaba tendo um clima muito bom e favorável para o desenvolvimento da pesquisa, e isso só faz com que o programa cresça, né? Então é isso, minha fala aqui é no sentido de apresentar um pouco essa linha de pesquisa que é nova dentro do programa, né, que tem várias possibilidades de investigação, estudar, por exemplo, processos criativos através dos manuscritos dos autores, né? Então, existem muitas possibilidades de investigação que a gente tem desenvolvido e que eu considero inovadoras em alguns aspectos, tá? Então é isso. Sou muito feliz de compartilhar aqui com vocês esse momento novo dentro do programa de uma nova linha de pesquisa. Obrigado, Patrícia. Então, acho que a gente está, de fato, né, preparando aí os próximos desafios do programa, que é essa reestruturação agora para 2021, na perspectiva do nosso doutorado, né? Então, eu estou vendo que tem aqui, gente, alguns comentários. Nós temos alguns minutos, né, para se alguém quiser fazer alguma questão mais direta, as falas, aí eu passo a palavra ao professor. Marcar aqui que a presença de vários alunos, né, egressos, né, muitos egressos aí comentando a nossa mesa, a diretora do departamento também está por aí, a professora Norma, então tem muita gente aí, eu não vou citar nomes para não daria tempo, né, citar todos os nomes. Então nós temos aí alguns minutos, se alguém quiser postar alguma questão, a gente vai olhando e vai retornar a fala. Professor Cláudio. Senhora Ailton quer comentar alguma coisa? Eu queria só fazer aqui um comentário da minha experiência de pesquisa e orientação no programa. A professora Rosana Patrício e eu propomos um projeto de pesquisa, por assim dizer, guarda-chuva, né? Aquele projeto de pesquisa amplo, e intitulamos Imagens Urbanas na Literatura Brasileira. É um projeto que vem se desenvolvendo dentro do programa há anos, com etapas, e, para minha satisfação, agora para essa mesa, eu fui dar uma olhada na trajetória dessa linha de pesquisa, que teve a primeira defesa em 2002 da professora Flávia Henninger, que foi a primeira defesa do nosso programa. Eu tive a satisfação de inaugurar
o programa. Eu sou, como vocês sabem, o único fundador efetivamente em atividade, como membro efetivo no programa, e eu tive a satisfação de dar a primeira aula do programa, né? A minha disciplina, por uma coincidência, era a primeira na grade, e eu, então, tive essa satisfação, e ainda bem que fizemos fotos, porque é uma recordação muito afetiva. Agora, o que eu quero dizer é da minha satisfação de hoje olhar o Lattes e perceber que dentro dessa linha de pesquisa, né, de estudos de literatura brasileira, e dentro desse recorte a literatura baiana com grande relevo, esse programa, esse projeto de pesquisa conta hoje com 4 dissertações em andamento e nada menos que 62 dissertações defendidas. Realmente, isso é uma conquista dessa linha de pesquisa. Eu considero, assim, minha satisfação de contribuição, porque eu, nesse nosso programa, eu já levei à defesa 37 dissertações, 37. E a professora Rosana, 27. Na somatória, são, na verdade, 64 dissertações defendidas, de muitos que hoje são doutores, pós-doutores, alguns dos quais nossos colegas, como o caso de Alana Freitas, Elfal, e Flávia Anier. Então, é uma grande satisfação pessoal, posso dizer, na minha trajetória de 20 anos. 64 dissertações defendidas nessa pesquisa, com uma gama enorme de autores baianos. Isso realmente me dá uma grande satisfação. E nós temos algumas questões aqui. Nós fazemos, o nosso programa faz com a Academia de Letras da Bahia o curso Castro Alves, totalmente voltado para a produção baiana. É um colóquio de literatura baiana, completa 15 anos este ano, e nós vamos ter em outubro, à distância, 28, 29 e 30 de outubro, e nesses eventos foram produzidos mais de 1.000 comunicações sobre literatura baiana, autores, temas e obras. Então, isso também é uma conquista do nosso programa. Vamos agradecer aí. A professora Ailton faz muito, essa ponte aí dá realmente a dimensão do histórico do programa. Né? Esse que, com esse entusiasmo ainda que vem lá do começo, né? E nós aqui que vamos conduzir essa jornada. Né? Então, vamos aproveitar para ver algumas questões, e talvez a gente até retome alguns dos membros da mesa. Quem anotou alguma questão aí que destacou, fez alguma destaque? Tem uma questão de Alfredo Vitor, se existe, nosso aluno, se existe alguma possibilidade de se pensar em mexer no currículo para enxugar as disciplinas, para que os alunos tenham mais tempo para pesquisa e escrita da dissertação. Cláudio? Sim, isso pode ser respondido bem rapidamente, né? Na verdade, é esse processo de reformulação. Patrícia está aí e Flávia está aí na audiência também. Fizemos parte dessa comissão que elaborou o projeto para o doutorado, e há um enxugamento, se pudermos dizer assim. Não um enxugamento no sentido qualitativo, mas na concentração dos estudos em determinados aspectos que são fundamentais para cada uma das áreas. Por exemplo, nós não teremos um leque de disciplinas obrigatórias. O aluno vai fazer o seu percurso, né, a partir do projeto, a partir da linha de pesquisa. Isso que o professor Ailton colocou na fala dele, né, dos projetos que ancoram pesquisas que podem vir, mas que tem que estar se conduzindo para esse leque, né, para esse projeto guarda-chuva. O professor Ailton falou também dessa aderência, né, da importância que foi naquele momento pensar a aderência dos projetos às disciplinas e também aos projetos, né? Isso é uma linha, né, e isso foi o que orientou a elaboração desse projeto.
Nós estamos aqui abrindo, inclusive, inaugurando um pouco, né, porque esse projeto está sendo implantado, né, ele vai modificar, e uma das questões que responde é essa questão de reformular, né, as disciplinas, né? Então, teremos seminários, né, a formação serão em seminários, né, algumas disciplinas que vão ser, o aluno vai fazer essa escolha para fortalecer, né, a sua pesquisa. E ele se dedicar, de fato, à pesquisa, né, que é o produto que vai dar essa dimensão que o programa tem, né, fortalecer o programa. Sim, tem alguns comentários, né, todo mundo elogiando, né, o programa. Acho que por esse panorama que fizemos aqui, temos que acreditar, né, que fizemos um percurso, né, correto, desde aí dos fundadores, né, com todos os percalços, né, e o programa de pós-graduação de estudos literários hoje tem uma visibilidade efetiva, né, no cenário da pós-graduação, como a gente já marcou, e não pode ser diferente, né, nós não podemos ficar olhando apenas para dentro, né, nós temos que olhar para esse externo também, porque somos um programa, como eu falei no início, um programa dos 161 que existem no Brasil, né? São 161 programas de letras, né, da área de letras, na grande área de letras, né, que é a literatura e linguística. Desses 161, um aí é o nosso, né? Então, nós somos, não é uma pouca coisa, né? Então, se o Brasil só formou hoje 0,5% dessa população em mestres e doutores, uma parte desse 0,5% aí para o nosso programa contribuiu, então nós não podemos negligenciar isso, né? Nós temos que realmente ter esse entusiasmo que estamos tendo aqui, né, com todas as dificuldades que foram atravessadas nesse percurso, e pensarmos que vamos continuar, né? Vamos continuar. E aí, sim, aí os servidores, que a Alana já registrou muito bem, e principalmente, né, os discentes, né, tem um papel fundamental, né? Os egressos reconhecem, né? A gente está vendo aí muitos egressos reconhecendo isso, mas esse reconhecimento é mútuo, né? A gente sabe que tivemos turmas de excelência, né? A Alana registrou que ela e Flávia foram um dos primeiros saírem do programa e fazerem o doutorado na UFBA. Já houve turmas na Universidade Federal da Bahia que 50% dos alunos eram egressos do Progel, né? Já houve turmas formadas por 50% de egressos do Progel. E nós temos egressos que estão estudando na UNB, o FRJ, né? Temos em todas as universidades do país, fora, alguns já foram, né, para o exterior. Então, não são esses dados, digamos assim, em si mesmo, né, mas são todas as articulações, né, que o Patrício falou aí, que a Alana registrou muito bem, a Deítra, são essas, e o discente é fundamental, né, o discente é o principal, inclusive, é o principal foco, alvo da avaliação da CAPES. É lá que a CAPES vai dizer se o programa tem consolidação, né, se ele tem formação, né, porque são os trabalhos dos docentes que apresentam o programa, né, são as pesquisas que eles defendem, né, os desdobramentos das pesquisas e a inserção social desses egressos, né. Então, acho que o caminho é esse, né, a gente tem ali um minutinho, se alguém quiser fazer algum comentário ou quiser fazer uma despedida aí na mesa, nós só temos um minuto, e a nossa Você bem rápida, cometi uma omissão, né? Registrando que o professor Edmar está chegando para entrar no nosso grupo, também egresso, e a passagem também importante do professor Jorge Araújo no nosso programa, que foi um professor que fez pesquisas muito importantes, né? É um nome muito importante que consolidou nossos trabalhos. É importante registrar os fundadores aí, Maria Tereza Abelha, Cid Seixas, Rubens, né? Rubens Pereira, que ainda está próximo da gente, mas agora um colaborador que vai continuar, né? A professora Élvia, né? Que era uma das professoras mais queridas desse programa, né? Com uma competência e um carisma que é inesquecível, né? A professora Rita Godet, na França, que foi um apoio, né, para a internacionalização desse programa. Acho que a gente tem que registrar
essa trajetória com muito orgulho, né? Poucos programas no Brasil, desde 161, podem fazer registros dessa natureza, e afetivos, né? Não houve nenhum grande dilema, né, pessoal no programa. Eu acho que isso é uma contribuição do Nordeste, né, dessa cultura da afetividade, que o programa veio interiorizar e trazer para a academia, né, trazer para os estudos estrito sensu, né, esse pensamento, né, de pesquisa com critérios, com métodos, mas sem esquecer isso que o sertão nos dá, né, essa afetividade, essa solidariedade, né, esse aspecto que é vital, né? Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, temos 30 segundos. A monitora E agradecendo já que todo mundo. A gente pode ter uma prorrogaçãozinha de 5 minutos, mas, de qualquer maneira, é bom a gente já ir se despedindo, né? Pronto, nosso tempo está acabando. Né? Uma satisfação muito grande. Fechando essa grande jornada virtual da UERJ. Exato, é uma satisfação muito grande a gente, de repente, poder dialogar um pouco sobre essa trajetória. São 20 anos de luta, né? Superando dificuldades, e com este acervo, né, produzido, não apenas o acervo das dissertações, mas o acervo de pessoas, né, de pessoas comprometidas com a qualidade de uma pesquisa literária na Bahia, e uma pesquisa reconhecida factualmente pela inserção dos nossos egressos, pelo progresso de nossos egressos, e dizer que isso também é um fator de desenvolvimento social e econômico, porque o título dá a esses alunos egressos um poder de ir adiante, de conquistar lugares, espaços profissionais e melhores salários para a sua vida, para a constituição de suas famílias. Então, esse fator socioeconômico também, esse impacto socioeconômico é muito importante como um fator de inserção social do nosso programa. Muito obrigado a vocês. É uma satisfação imensa estar com vocês nessa luta. Também queria falar um pouquinho, lembrar, falou Roberval e também Rita Queiroz, né? Só Roberval, professor José Carlos, professora Celeste Pacheco. Antônio Brasileiro. Sim. É um momento. Não foi pouca gente, nem pouco, nem importante que cantaram por aí. Muita gente. A satisfação também, destacar a satisfação de estar, né, participando, né, a Leilton lembrou mesmo, e isso é muito simbólico que você fique como testemunha mesmo, que tenha começado e vendo esses momentos e contribuindo com esses momentos, né? Realmente é muito promissor, e depois vendo as falas de Alana e Patrício, eu fico avaliando mais o entusiasmo. É isso que nos leva mesmo, né? E Cláudio está correto, é o estudante, é o discente que vem com a pesquisa, com a proposta dele, e nos provoca e nos renova, de fato. Muito bem, muito obrigado, e vamos seguir em frente nesse projeto. Agradecer aqui, temos mais de 60 pessoas nos assistindo numa manhã de sábado, depois de uma semana de trabalho, é muita coisa, né? Muitos colegas nossos aqui, professora Norma Sueli, professora Nelmira, Norma Lúcia, e uma coisa importante também, esse mestrado serviu muito e serve para qualificar os quadros da própria UFES. Vale destacar que muitos dos nossos professores, já efetivos na casa, fizeram o nosso mestrado, né? Uhum. Professores de outros departamentos. Isso, muitos egressos. Exato. Então, essa formação impactou também a instituição, né? Impactou a formação. A hora das despedidas, né? Eu quero me despedir de vocês, agradecer a todos pela atenção. Tenham um bom final de semana.
Um abraço a todos também. Já estou com saudade. Agora, o presencial é agora sim, a Alana, distância. já Cada se um na sua despediu? casa. Isso, Saudade. juridicamente, é presencial. Saudade do nosso café margando. Em breve, em breve. Bom, então, para encerrar a nossa emissão, é dizer que foi importantíssimo para a gente, né, ter esse contato, né, marcar, e aí estamos marcando mesmo como homenagem. Tínhamos programado essa festividade no ano de 2020, né, com eventos, né, com atividades voltadas para os 20 anos, temos a presença dessa geração primeira, né, que agora o professor Aleilton representa, né, mas tínhamos já feito todos os contatos para que eles estivessem presença, de forma presencial na UFS, mas a gente não perdeu também não perdemos a capacidade de fazer isso, né? Agora, virtual, remoto, se houver tempo ainda tomaremos, o programa vai ficar, né? O programa está aí, se renova, mas se rejuvenesce, né? Mas continua buscando no seu histórico, né? Uma força que é de ter sido esse programa desbravador, né, e com uma proposta muito bem definida, né, que precisou encontrar no caminho certos ajustes, mas muito bem definida e que dá esse resultado que está aí, que a gente está lendo aqui nos comentários dos egressos, né, todos elogiando, satisfeitos com suas jornadas, né, continuando suas jornadas, né, como diria o poeta, né, e com esse viés, né, o pé mesmo nesse lugar, né, nesse local, nessa identidade que é que marca, né, a proposta do programa, que o professor Aleilton comentou muito bem, com temas, mas não só com temas, né, mas com um viés metodológico, né, temos que inventar uma metodologia para pensar essas questões locais, né, porque elas não podemos adotar de cima para baixo, mas com olhar para o mundo, né? Eu acho que isso vai seduzir outros, né? Sejam discentes, sejam docentes, e o programa vai permanecer. E tomara, né, em breve, né, com o nosso doutorado, né? Só estávamos precisando de 4 docentes, temos aí muitos egressos já com essa formação, né? E nos despedimos, então, agradecendo a participação de todos, agradecendo a mesa, né, que rendeu, né, essa apresentação do programa. O intuito era esse mesmo, né, era fazer uma apresentação mais de homenagem, né, de entusiasmo, de celebração, e todos vocês que acompanharam, continuem acompanhando o programa, na página do programa. Queria registrar que o programa está inaugurando uma página, um canal no YouTube. Esses conteúdos que nós estamos produzindo vão estar disponíveis lá, a partir, provavelmente, desse mês agora, de agosto, reunindo nossas programações, nossas atividades, né? Então, é isso. Muito obrigado e um bom dia, um bom sábado, né? Vamos desfrutar agora do sábado, né? Final, né? Hoje é sábado, como diria o poeta Vinícius, né? E agradecendo, só agradecer, muito obrigado, e a mesa, até uma próxima, e até o nosso retorno. Ok, estamos no ar.